Uma palavra-chave que define essa tradição contemplativa é intimidade. Ela trata do anseio humano pela prática da presença de Deus. A tradição contemplativa revela aquela vontade de estar na presença de Deus. No decorrer da história, mulheres e homens ansiaram por Deus. Nos Salmos, a gente percebe isso com muita clareza e isso é notório. O Salmo 42, versículos 1 e 2 diz assim: assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Eu tenho sede de ti. Você sente sede de Deus? A Mensagem, uma outra versão da Bíblia, traduz este versículo assim: eu quero beber de ti, ó Deus, goles profundos de Deus, estou com sede do Deus vivo. Ter sede de Deus, querer estar na presença de Deus. Esta é a tradição contemplativa. Pessoas na história que deixaram tudo, foram para o deserto, foram para cavernas e ficaram ali só cultivando a presença de Deus. Porque hoje em dia, gente, para muitas pessoas, Deus, Jesus, é apenas um amuleto. É um tipo assim de um funcionário que a gente manda fazer coisas para nós. É como se Deus fosse um empregado, um balconista, um guarda-costas para me proteger de todo mal, um consultor onde eu vou pedir informações sobre coisas. Então, Deus é isso para muita gente, mas pessoas que não querem estar na presença de Deus, não querem andar com Ele, passam o dia inteiro e nem sequer se voltam para Deus, não percebem que Deus está ali. Você imaginou, nos votos matrimoniais, aqueles que são casados aqui, fizeram votos matrimoniais, e a esposa diz assim para o marido: eu recebo meu esposo porque você tem um bom emprego, a sua família é rica e você vai me dar um ótimo padrão de vida. Né? Já imaginou a esposa dizendo isso para o marido? Onde entra o amor nisso? Né? Ou só falta dizer até que o dinheiro nos separe. Ou a falta do dinheiro nos separe. É isso muitas vezes que parece que a gente tem feito com Deus. Deus é útil enquanto Ele me protege, enquanto Ele me dá aquilo que eu peço, Ele responde às minhas orações e coisas desse tipo. Mas se eu passo por uma crise, uma dificuldade, um contratempo, então eu me afasto de Deus. Uma vez fui visitar um adolescente, a família pediu para me visitar o adolescente, porque ele não queria mais ir na igreja. Aí eu fui lá, aí a família disse: olha, ele está lá no quarto, vai lá, conversa com ele. Eu subi lá no quarto, eu falei: escuta, por que você se afastou da igreja? Qual o problema? Você estava indo tão bem. E ele disse: porque minha avó morreu. Eu pedi tanto a Deus para ela não morrer e ela morreu. Aí acabou a graça, acabou o namoro com Deus. Por que é isso? Deus só servia para me dar isso, me dá aquilo. Parece a música do Danoninho. Me dá, me dá, me dá, me dá. É isso. Então, a presença de Deus, a comunhão com Deus,
não é importante. O importante é aquilo que Ele pode fazer por mim. Aquilo que Ele vai me dar. Né? Eu poderia, já citei esse exemplo aqui do Salmo 42, 1 e 2, mas eu poderia citar muito sobre essa importância da gente estar contemplando a Deus, estar na presença de Deus. Mas eu escolhi um texto que todo mundo aqui conhece muito bem, porque ele é curtinho e muito conhecido. Orem sempre. 1 Tessalonicenses 5,17. Ou, naquela versão mais antiga, orai sem cessar. Orai sem cessar. Esta palavra aqui, sempre, orar sempre. Mas como é que eu posso orar sempre? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Como é que eu vou orar sem cessar? Sem parar? Porque a palavra aqui traduzida por sempre ou sem cessar, ela vem de um termo grego, adialectos, que quer dizer constantemente, incessantemente. Então, orar constantemente, orar incessantemente. Eu faço essa pergunta: você orou incessantemente hoje? Você orou constantemente? O termo aqui significa sem deixar intervalo, sem deixar um hiato. Nenhum hiato pode ser deixado de lado na vida de oração do crente. Quer dizer, a minha vida de oração não pode parar. E aí, você já imaginou não deixar uma única brecha de oração na sua vida? Não tem uma brecha. Isso é possível? Muita gente não consegue ficar 5 minutos orando. A gente costuma ficar meio incomodado quando uma pessoa ora aquela oração muito comprida, aquela oração que não vai terminar. Mas não é nada disso. Orar sem cessar não significa que você vai passar assim. Não significa isso, né? Você vai andar de um dia de olho fechado, você está no trânsito de olho fechado, está lá no trabalho. Não é isso, entendeu? Então, orar sem cessar, orar sempre, nos mostra algumas coisas, alguns modelos errados, alguns paradigmas errados que a gente tem sobre oração. Que a gente aprendeu, eu aprendi sim, e é muito comum. A oração não é discurso. Tem gente que fala assim: eu não sei orar. Eu não sei orar. Fulano ora tão bonito. Oração não é discurso. Eu te dou graças, Senhor, porque eu estou aqui neste lugar, porque eu não sou um pecador como este publicano que está aqui do meu lado. A gente pensa que orar é discursar, fazer um discurso. Orar não é discurso. Já perceberam uma coisa? Aquelas pessoas que falam que não sabem orar, Deus é nosso Pai. O Pai paizinho. Eu conheço uma senhora, uma irmã, essa minha tia, cujo marido está internado. Eu gosto muito dela, quando ela ora, ela fala: papai, papai. Ela fala a Deus assim: Deus é meu papai. Ela tem intimidade com Deus. Deus é nosso Pai. Eu me lembro, meus filhos, tive 3 filhos, né? Tenho 3 filhos, eles eram crianças. Eu entendi o que ele queria. Às vezes ele falava: me dá o meu blinga-blunga. Assim, mas eu sabia que era o que era, porque a gente entende os filhos da gente. O outro pode não entender, mas eu entendo. Então Deus entende o que a gente quer. A Bíblia fala que a palavra não chegou à minha boca e Deus já conhece inteira. Deus ouve o nosso coração, não os nossos lábios. Porque às vezes a gente é tão hipócrita, né? Na oração: Deus, eu te agradeço porque eu estou aqui na tua casa. Mas lá no coração, esse culto não acaba, essa música tá chata, essa pregação tá chata. Mas eu te agradeço. Deus não escuta a oração da nossa boca. Deus escuta a oração do nosso coração. Deus interpreta o nosso coração. Então, oração não é discurso.
Oração também não é ritual. Vamos ficar de pé em reverência e vamos orar. Aquele ritual. Sabe como quando era criança, a gente ia na classinha, na igreja, e uma das coisas que a gente fazia muito era contar para o professor: professora, fulano está com o olho aberto. Já viram isso? Fulano está com o olho aberto. Como se oração dependesse de eu estar com o olho fechado, eu tenho que estar em pé, ou eu tenho que estar de joelho. É lógico que existem gestos no nosso corpo que nos ajudam a orar. Muitas vezes para orar eu me prostro no chão, me prostro na cama, fico ali porque eu estou com o coração contrito. Outras vezes não. Oração não é ritual. Não existe, de olho aberto Deus não ouve. A gente fecha o olho, num ambiente aqui como esse, para não ficar vendo o ventilador girando, não ficar, entendeu? Mas não é que eu preciso fechar o olho. É mais fácil eu me concentrar, mas nem sempre é isso. Às vezes você agradece a Deus olhando uma paisagem bonita, não é assim? Então, oração não é ritual, por isso que eu posso orar sem cessar, porque não é que eu preciso ficar de olho fechado. Oração não é um momento à parte da minha rotina. Bom, agora eu vou orar. Como se aquilo, né, é o que diz aí, né, é como eu vou me afastar de uma rotina para orar. Agora eu vim para a reunião de oração, então eu afastei minha rotina. Não, a oração é toda a minha vida. Tem uma autora chamada Anna Wintour Smith. Ela escreveu um livro chamado O Segredo da Vida Feliz. E esse livro eu li quando era adolescente. Mas ela falava assim, oração frecha, por exemplo. Às vezes passa uma ambulância, passa um carro de polícia, você passa em frente a um hospital e você coloca diante de Deus e diz assim: ó Deus, visita as pessoas que estão aqui nesse hospital. Você está dirigindo, você está passando em frente, mas você está em comunhão com Deus. Você está na presença de Deus. E aí você coloca aquilo diante de Deus. E assim por diante. Você está no seu trabalho, o Marco acabou de falar: Senhor, me ilumina aqui agora nesse trabalho, né? Me ajuda a superar as dificuldades aqui. Orar sem cessar é conscientizar-me da presença de Deus. Cada vez que eu percebo que Deus está comigo, eu estou orando. Então você está tomando um sorvete, e aí você: Deus, que sorvete gostoso, muito obrigado por esse sorvete, que coisa boa. Deus, estou vendo essa paisagem aqui tão bonita, este quadro, esta árvore, que coisa boa. Então, quando você conscientiza que Deus está com você, você está orando. Como diz o salmista, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque tu estás comigo. Deus está aqui. Então, quando você está percebendo que Deus está presente na sua vida, você está orando. É por isso que é possível a gente orar sem cessar. Porque oração não é discurso, oração não é ritual, oração não é um momento à parte da sua rotina. A oração pode fazer parte da sua vida. Tudo isso tem a ver com a prática da presença de Deus. É a contemplação, é você perceber: Deus está aqui. Tem aquela musiquinha que a gente canta, né? Deus está aqui. Você percebe que Deus está aqui? E que Deus pode estar com você lá no seu trabalho, naquele serviço duro do dia a dia, naquele trânsito congestionado, no meio daquela prova, no hospital, e tudo isso é tradição contemplativa. Então, algumas pessoas na história, e ainda hoje,
Pessoas que se exercitam, que treinam para perceberem Deus, para perceberem que Deus está com ela. Muitas vezes, simplesmente palavras, não são necessárias. Cristo, ensinando a orar, ele disse: o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Percebam, Jesus disse que o Pai nos vê em secreto, não disse que ele nos ouve em secreto, ele simplesmente vê o nosso coração. Então, oração é Deus nos vendo e nós em silêncio, quando nós estamos conscientes da sua presença, e não simplesmente nós falando e nos ouvindo. Quando eu era criança, era adolescente, eu nunca tinha namorado. Uma coisa que me preocupava era a seguinte: no dia que eu começasse a namorar, eu ia ter assunto com a minha namorada? Parece incrível, né? Mas era essa a minha preocupação. O que eu vou ficar conversando com a minha namorada? Naquele tempo os namorados conversavam. Então, viu, Giovana? Naquele tempo as pessoas conversavam, o namorado conversava. Não sei se você já percebeu que quando nós estamos com uma pessoa que a gente não conhece, que a gente não tem familiaridade, que a gente não tem intimidade, nós ficamos preocupados com o que falar. Vai chover, né? Pois é, né? Caristia, né? Tá tudo tão caro, Você não consegue puxar assunto com pessoas. Eu sou assim, né? Tem gente que não. A minha esposa é engraçada, né? Você está na praia e eu falo assim: eu vou dar um mergulho. Aí eu vou lá dar um mergulho. Quando eu volto, ela estava lá sentada na cadeira, na esteira. Ela fala: aquele ali, tem 5 filhos, aquele lá alugou uma casa, aquele lá mora no céu. Ela já conversou com todo mundo. Ela conhece todo mundo. Eu não. Eu só consigo ter conversa com alguém depois que eu tenho intimidade, né? Aí tudo bem. É maravilha, mas eu tenho essa dificuldade. Mas normalmente a gente tem dificuldade de conversar com pessoas que nós não temos intimidade. Quando a gente não tem intimidade com Deus, a gente tem dificuldade de conversar com Ele. Por isso que tem gente que não gosta de orar. Por isso que tem gente que tem aquela oração decorada. Se você quer ver um negócio, grave as suas orações. Você vai perceber que você ora sempre a mesma coisa. Porque a gente não tem intimidade. Mas quando a gente tem intimidade, você não sente necessidade de conversar. Às vezes você fica quieto e se constrange. Porque você tem intimidade com a pessoa. Então, oração não é simplesmente ficar pedindo coisas, não é simplesmente ficar falando, me dá, e é isso, é aquilo, aquela coisa decorada. Às vezes você pode estar ali em intimidade com Deus, na boa, quieto. Essa é a tradição contemplativa, de você gastar tempo e ter vontade de estar na presença de Deus, vontade de estar ali. Você está o tempo todo com Deus no seu coração, assim como o namorado fica o tempo todo pensando na sua namorada, a sua namorada fica pensando no seu namorado, pessoa que ama, está com o filho, aquela pessoa amada. É isto que está relacionado com esta prática da presença de Deus.